Neste momento, quero vos trazer uma breve reflexão bíblica. Inicio agradecendo ao meu bondoso Deus por tudo aquilo que Ele é, pelo aquilo que Ele está fazendo e irá fazer na vida de todos aqueles que depositam a sua confiança nele. Eu trago uma breve reflexão, porque a palavra de Deus ela tem muito a nos ensinar, a nos falar. Ela tem palavras de fé, palavra de esperança, principalmente nesse momento em que nós estamos passando, dias difíceis. Que tal refletir um pouco na palavra de Deus? E neste momento, eu gostaria de compartilhar com cada um dos senhores uma passagem bíblica que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, um dos apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta reflexão está baseada no capítulo 5, a começar dos versículos 1 ao versículo 15, que tem por epígrafe, a cura de um paralítico de Betesda. A epígrafe não consta nos originais, são temas que os teólogos colocaram para insinuar melhor no texto, Mas o texto não disse que ele era um paralítico, disse que ele se encontrava enfermo. Mas vamos ler o texto, A começar do versículo 1 nos diz: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém havia próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Aqui nós vemos, sábado foi um dia que foi instituído por Deus, quando entregou os 10 mandamentos a Moisés, que os judeus deveriam trabalhar 6 dias e no 7º dia eles iriam descansar das suas obras, Em reconhecimento que Deus criou o universo em 6 dias, no 7º dia ele descansou. Então Deus colocou nos 10 mandamentos esse princípio: 6 dias trabalhará e no 7º dia ele deveria descansar, para relembrar, a criação de Deus. Então existia a sinagoga, os judeus se reuniam nas sinagogas, para estudar a lei de Deus. Existia também o templo já construído em Jerusalém. E anualmente existiam festas que os judeus participavam, dentre elas 3 grandes festas, que eram a festa dos pães asmos, Também existia a festa do Pentecostes, chamada a festa da colheita ou das semanas, e a festa do tabernáculo. Então tudo indica aqui que Jesus foi na festa dos tabernáculos, aqui quando todos os judeus tinham que reunir para participar dessas festas.
E existia realmente um tanque, né? Um tanque nas portas das ovelhas, né? Chamado Betesda. E lá existia vários doentes, né? De todas as enfermidades. E por um determinado tempo um anjo descia e movia aquelas águas. Um determinado tempo. Dá a entender quase que era anualmente, né? Isto acontecia. E já se sabia, né, que realmente que o anjo descia porque as águas eram movimentadas, né? Quer dizer, era uma ação sobrenatural ali. E o primeiro que descesse era curado de sua enfermidade. E a Bíblia mostra que havia esse homem que há 38 anos ele estava enfermo. Não é a idade dele, é 38 anos que ele estava enfermo. Como eu disse, o texto não diz que ele é paralítico, a epígrafe é que diz que é paralítico, né? Então fica com o texto, ele estava enfermo. Então este homem achava-se enfermo, como diz o versículo 5, 38 anos. E Jesus foi a este lugar, né, a este tanque, para curar este homem que se encontrava enfermo. Um detalhe aqui, Jesus só curou este homem. Existiam muitos doentes, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. E segundo o texto mostra que este homem está em uma situação pior do que todos os outros, porque ele dependia da ajuda de alguém para colocar ele no tanque para que ele fosse curado. Mas ninguém dava a sua vez. Então Jesus, vendo realmente a situação daquele homem ali, Jesus foi resolver o seu problema. Um detalhe aqui, e aquela doença, a doença desse homem, ela veio como consequência de algum pecado que ele cometeu e estava debaixo de uma punição, de um castigo diretamente por causa do seu pecado, porque depois que Jesus curou ele, ele foi ao templo, ele não conhecia quem era Jesus, porque quando Jesus curou ele, mandou que ele levasse a sua cama. E os judeus vendo isso, criticaram: hoje é sábado, não é lícito levar a tua cama? Ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, qual é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que estás são, ou seja, curado, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Então logo aqui, Jesus disse que aquela doença dele, como eu dissera, que o texto não diz que se ele era paralítico, diz que ele estava enfermo. Então Jesus disse para eles que já estás são, não peques mais para que te não suceda coisa pior. Então aqui nós vemos que este homem foi acometido por esta enfermidade, como disseram também que a enfermidade era em consequência de algum pecado que ele cometeu, talvez algum dos 10 mandamentos, alguns pecados que estão ali nos 10 mandamentos, e estava sobre um juízo de Deus. Muito bom nós pensarmos aqui que nem todas as doenças elas são consequências de um ato, de um pecado de uma pessoa, mas dá a entender aqui que algum mal pode acontecer a uma pessoa, se tratando-se de judeu, que era um povo escolhido por Deus, conhecendo a lei de Deus, a maneira como deveria servir a Deus, e Deus requeria uma vida de santidade, não uma vida na prática do pecado. Então Deus levava a sério, né, o seu povo, e gostaria que o seu povo também o levasse a sério também diante dele, uma vida de santidade. E nós vimos na Bíblia, que um parêntese aqui, para me lembrar agora, quando Jesus
né, na Santa Ceia que foi instituída por Jesus, o apóstolo São Paulo foi revelado, ali se encontra em 1 Coríntios capítulo 11, começa os versículos 23, que na igreja de Deus poderia acontecer de algumas pessoas, né, estarem fracos, né, fisicamente, espiritualmente, e até morrerem prematuramente. O apóstolo São Paulo disse que era por motivo de alguém participar da Santa Ceia do Senhor indignamente, né? Não respeitando aquele momento, aquele ato ali, e Deus repreendia, punia a certas pessoas, né? Como a Bíblia diz assim, há muitos fracos, como nós vemos isso em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 13, para aqueles que participavam da ceia do Senhor, não discernindo que ali era realmente o corpo do Senhor e o sangue do Senhor, né, simbolicamente falando. Ali há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Então pode acontecer de pessoas estarem na casa do Senhor, nesse caso, na igreja do Senhor Jesus Cristo, fracos, né? Fracos espiritualmente falando, são aquelas pessoas que não têm um compromisso, né, com Deus, com a obra de Deus, né? Então são fracos, né? E doentes, né, fisicamente falando também, pode ser acometido de alguma enfermidade também física, porque está vivendo uma vida em pecado. E morte, né? Aqui é morte prematuramente, né? De recolher prematuramente falando. Então, essa passagem, né? Esse caso que aconteceu com este homem aqui, é bom nós pararmos e analisarmos realmente que pode acontecer de uma pessoa, né, nesse caso um cristão, né, conhecendo a palavra de Deus, né, e ser acometido por algum mal, e esse mal, essa doença, vamos assim dizer, ser resultado de uma vida de pecado não confessado, né? Porque não há pecado que o Senhor não perdoe, está pronto para perdoar todos os nossos pecados. Então existiam muitos doentes, mas Jesus só curou este homem e foi embora. Isso é muito importante, né? Porque a finalidade de Jesus vir a este mundo, primeiramente foi anunciar o evangelho do reino de Deus, foi restaurar o homem no sentido espiritualmente falando, né? Há três pilares, né, com respeito ao evangelismo de Jesus, a mensagem de Jesus. Primeiro, veio pregar o evangelho do reino de Deus. Segundo, ele ensinava. Em terceiro, ele libertava as pessoas, né, da opressão também. Mas consistia primeiramente no evangelho do reino de Deus, de transformação, como assim está escrito, né, em São Marcos capítulo 1 e versículo 14, né? Depois que João foi preso, a Bíblia diz, veio Jesus pregando o evangelho do reino de Deus, diz, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então Jesus iniciou usando essas expressões, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. O que significa o reino de Deus está próximo? Era o governo de Cristo que iria ser inaugurado, né? Através daquelas pessoas que iriam se convertendo, então iria ser transferido, transportado de um reino, né? Que é o reino satânico, né? Quando o homem pecou, realmente surgiu um reino espiritual, Satanás passou a ser o Deus desse século, né? Então Jesus Cristo veio implantar o seu reino, né, na vida daquelas pessoas que nasceram de novo, que esse reino pode ser chamado de igreja, né? Foi isso que Jesus disse quando perguntou aos apóstolos, com a pergunta de opinião pública, que dizem os homens que eu sou? Aí um dos apóstolos diz que é Elias, né? Outro diz que é Moisés, ou qualquer um dos profetas, né? Mas Jesus disse, e vós quem dizeis que eu sou?
E Pedro, tomando a palavra, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas sim meu Pai que está no céu. Tu és Pedro, né? Fragmento de pedra, né? E sobre esta pedra, Deus usou no grego duas palavras aí, né? Petra e Petros. Petra e Petros. Petras significa fragmento de pedra. Petro significa rocha. Então Jesus diz: Tu és Pedro, fragmento de Pedro, e sobre Petro, ou seja, rocha, edifico a minha igreja, e as portas do inferno não irá prevalecer contra ele. Então igreja significa todos aqueles que nasceram de novo e pertencem ao reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus pregava o evangelho do reino de Deus, que ele era o Salvador do mundo, que ele era o caminho, né? Ele usa essa expressão, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele usou a expressão também: eu sou a luz do mundo, né? Eu sou o caminho. Era a expressão que Jesus mostrava ao homem como eles deveriam chegar à presença de Deus, nascer de novo. Se consistiu o evangelho. E Jesus ensinava por parábolas, né, aos seus apóstolos também. E realmente quando acontecia, né, das pessoas procurar ele enfermo, ou quando as pessoas eram manifestadas, ele expulsava o demônio. Jesus nunca fez propaganda de cura, de libertação, de maneira alguma. Ele pregava o evangelho. Ele não chamava os seus apóstolos e mandava ir adiante e fazer uma propaganda, dizendo, por exemplo: convide todos os doentes, convide todos os coxos, convide todos os paralíticos, porque eu vou curar. Não, Jesus nunca fez isso, porque o propósito da sua mensagem não era esta de maneira alguma. Os sinais acompanhavam ele, né? Hoje nós vemos muitos que se intitulam apóstolos, né? Profetas, aí colocando os milagres na frente e mal, né? Eles pregam o evangelho, né? Do reino de Deus, de renúncia, mostrando Jesus como o caminho, a verdade, a vida, mostrando Jesus como a luz do mundo, mostrando Jesus como a porta, né, pela qual o homem entra, né, e obtém a vida eterna como a única verdade. Então, era esse o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não fazia propaganda de maneira alguma. E nós vimos muitas vezes, quando ele realizava milagre, ele se ocultava, né, se escondia, né, para que as pessoas não seguissem simplesmente como um operador de milagre. Vemos hoje em dia um evangelho deturpado, não um evangelho bíblico. Então esses apóstolos, esses que se dizem profeta, tem muito que aprender com Jesus, com que a Bíblia diz, né? São métodos, práticas que não tem nenhuma base bíblica, né? Tem muito que aprender com Jesus. Então, como eu dissera, então Jesus, vendo que esse homem tinha chegado o dia, vamos assim dizer, de Jesus curar, né, ele daquele mal em consequência de um pecado que ele tinha, Jesus foi lá, resolveu o seu problema e saiu, foi embora, se ocultou. Então, o propósito de eu trazer essa breve reflexão bíblica, apesar de Jesus ter todo o poder para realizar qualquer tipo de milagre, ele só realiza milagre quando o nome dele é para ser glorificado, né? Não para exibir o seu poder, não para adquirir popularidade, né? De maneira alguma. Sempre, todas as vezes que Jesus realizou o milagre, foi visando glorificar a Deus, que o homem reconhecesse que ele era o caminho para levar aos céus, né? E nós vemos na Bíblia que quando ele multiplicou 5 pães, né, e 2 peixinhos para 5.000 pessoas, não contava crianças e mulheres, dá uma totalidade, algum historiador diz, 15.000 pessoas mais ou menos ali, ele alimentou, porque Jesus estava ensinando a multidão, onde Jesus estava, né, multidões, né, gostava de ouvir o que ele estava falando, e já era tarde demais, né, e ele não queria dispensar aquela multidão sem comer, estavam faminta,
fisicamente falando. E Jesus perguntou se alguém tinha comer ali, que desse de comer aquela multidão ali. E Pedro disse: oxe, aonde nós iremos ter comida, né, para alimentar tamanha multidão? E Jesus perguntou assim: alguém tem alguma coisa aí? Ele disse: tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Era um lanche ali. E Jesus, pegando aqueles 5 pães e 2 peixinhos, né, levantou aos céus, né, agradeceu a Deus e multiplicou aqueles pães. E ainda sobrou 12 cestos de pães. Aí nós vemos Jesus, né, realizando um milagre para glorificar ao Pai, que o mundo reconhecesse que Ele era o Salvador do mundo. Mas o que aconteceu? No outro dia, no dia seguinte, a multidão dobrou, né? Foram em busca de, com certeza, né? A fama correu, sempre corria a fama de Jesus, né? E a multidão dobrou. Só que Jesus viu que aquela multidão não veio simplesmente para ouvir as palavras de salvação, o seu evangelho, de maneira alguma. Veio atrás do alimento, do pão que perecia, e Jesus deixou isso bem claro quando disse assim. Ele espiritualizou a sua mensagem, quando a multidão estava ali. Ele disse: vós só me procuram pelo pão que perece, né? Ou seja, pelo pão que eu multipliquei ontem. Aí Jesus espiritualizou: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem não comer, né, da minha carne não tem parte comigo. Quem beber do meu sangue tem parte comigo. E espiritualizou. Eles não entenderam realmente aquela mensagem de Jesus e começaram a ir embora, né? Começaram a ir embora e ele ficou calado. E aquela multidão foi toda embora, ao ponto de dizer que ficou só os apóstolos. E Jesus agora perguntou aos apóstolos: não quereis vós também? Retirai-vos. Qual foi a resposta de Pedro? Para quem iremos nós, se tu tens palavras de vida eterna? Para quem iremos nós? Então, nesse século XXI que nós estamos vivendo, multidões estão seguindo, né, muitos que se dizem, né, apóstolos, pregadores da palavra de Deus. Mas em que consiste os seus ensinamentos? Tem muito o que aprender com Jesus. E pediu: para quem iremos nós, se tu tens palavras de vida eterna? Então, concluo essa breve reflexão. Apesar de Jesus ter todo o poder, mas ele só realiza milagre quando é para o nome dele ser glorificado. Se não for para ser glorificado, ele não realiza. Já vi pessoas dizer, nós estamos passando por dia difícil, né? E muitas pessoas criticando, né? Realmente, cadê o Deus de vocês? Por que vocês não pedem a ele, né, para fazer isso, fazer aquilo outro ali? Como eu dissera no início, Deus só realiza milagre quando é para o nome dele ser glorificado na vida dele, quando o Pai assim o é glorificado. Então, que essa reflexão sirva de experiência para você, né? E que você siga a Jesus não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é, né? No entanto, ele é poderoso para realizar qualquer milagre na vida daqueles que deposita a sua confiança nele. Então, na Bíblia, nós vemos ele indo a pessoas que precisavam de um milagre, que não poderia ir até ele, mas estava precisando, e ele sabia que o nome de Deus iria ser glorificado. Nós vimos nessa passagem esse homem que se encontrava enfermo, né, há 38 anos, Jesus foi lá resolver aquele problema dele, não esperou ele vir, nem conhecia quem era Jesus, né? Mas Jesus foi lá e resolveu aquele problema ali. Talvez você, né, esteja passando por uma situação difícil, né, que não conhece ainda quem é Jesus, mas a misericórdia dele é grande para com todos aqueles que reconhecem que ele é poderoso para fazer. Nós vimos também na Bíblia Sagrada também o endemoniado também, né?
Então ele se encontrava em situação difícil, o demoniado de Gadara, legião de demônios, ele era possesso. Então Jesus foi lá, porque teve misericórdia, ele precisava realmente ser liberto. Então aí nós vemos que Deus realiza milagre com o propósito do nome dele ser glorificado. Como eu acabei de ler agora, né, em São João capítulo 5, né, os versículo 1 ao versículo 13, nós vemos também ele antes evangelizando a mulher samaritana. Veja bem, ele evangelizava a mulher samaritana no capítulo 4, e nós vemos já no versículo 43 do capítulo 4 de São João a cura de um filho de um oficial, de um rei. Você vê, a Bíblia diz assim, e 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria, né? E chegando pois a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Então Jesus realizou seu primeiro milagre, né, ali em Caná da Galileia, transformando água em vinho. Uma situação, né, surgiu um problema, uma situação no casamento daqueles noivos, Jesus foi convidado e faltou vinho, Jesus transformou água em vinho. Então Jesus chegando lá pela segunda vez, um oficial estava com seu filho enfermo, que ele foi à presença de Jesus, né? Então Jesus disse-lhe, se não virdes sinais e milagres, não crerei. Mas o homem realmente estava com uma fé tão viva já naquilo que Jesus vinha falando, e disse ao oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Quer dizer, seu filho estava em uma situação difícil. Então nós vemos a fé em ação. Disse-lhe Jesus, ele realizou um milagre, porque o nome do Senhor ia ser glorificado. Não fez propaganda quando diz, quando as pessoas procuravam Jesus, então Jesus demonstrava o seu poder. Disse, vai e o teu filho vive, né? Jesus pronunciou só uma palavra, porque no mundo espiritual, para Deus não tem distância para ele realizar o milagre. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saiu ao encontro dos seus servos, lhe anunciaram dizendo, o teu filho vive. Ou seja, os criados saíram, né, ao encontro do seu senhor e deu a notícia, o teu filho vive. Aí ele perguntou-lhe, pois que hora se achou melhor? E disseram, ontem às 7 horas a febre o deixou. E vimos ontem às 7 horas. Então dá a entender que um caminho de um dia esse homem foi realmente ao encontro do Senhor. Disse, mas às 7 horas. Aí o homem disse, entendeu, pois o pai, que era aquela hora a mesma que Jesus disse, o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Aí nós vimos, esse milagre teve um propósito. Jesus viu que ia ter resultado, aquela família ia aceitá-lo como o Salvador. Então toda aquela família creu. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Também, então aí está. Sempre os milagres que Jesus fez foi visando, né, que o homem reconhecesse que ele era, né, o Salvador do mundo. Quando ele expulsou aqueles demônios, daquilo que está endemoniado, ele queria seguir Jesus. Jesus disse, não, vá para os teus, né, os seus familiares, e conte para ele quão grande coisa o Senhor tem feito, porque usou de misericórdia para com ele. Então concluo dizendo, o maior milagre que Jesus quer realizar na vida do homem é a sua restauração espiritual. É que ele reconheça que é um pecador e precisa de uma cura espiritual. E somente Jesus Cristo é quem pode curar dessa doença que se chama pecado. Então não adianta realmente as pessoas obter de Jesus Cristo uma cura física, prosperidade, né, financeira, mas não ter certeza da sua salvação. E o próprio Jesus é quem deixa isto
bem claro que a alegria no céu, não quando ele curava um paralítico, um cego, quando ele ressuscitava, ele disse a alegria nos céus, né, diante dos anjos de Deus, pelo um pecador que se arrepende. Veja como é importante, né, quando o homem reconhece que Jesus é o Salvador, se arrepende dos seus pecados, então a alegria no céu. Porque uma cura, um milagre, ele é temporário aqui nesta vida. A cura espiritual é por toda a eternidade. Então creia em Jesus Cristo, que Ele é o Salvador e quer curar você dessa enfermidade espiritual, para que você possa tomar posse da vida eterna por toda a eternidade. Amém.